Em 1847, uma escrava grávida desapareceu na escuridão da noite. Quando amanheceu, o que encontraram na fazenda Santa Cruz fez todos se calarem em choque absoluto. Não foi seu corpo. Não foram rastros de sangue. Foi algo que ninguém esperava, algo que mudaria o destino de 50 pessoas e derrubaria um dos maiores esquemas de contrabando ilegal do Brasil imperial. O que ela carregava era mais perigoso que qualquer arma. E o segredo que tia Rosa guardou por 20 anos finalmente seria revelado naquela manhã. Esta é a história real que os livros de história nunca contaram. Se essa história te emocionou, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Quero saber quantos brasileiros estão descobrindo essa história incrível de resistência e coragem. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão vermelho agora para não perder as próximas histórias que vão te arrepiar. Tem muitas histórias reais de resistência esperando por você. Vem comigo nessa jornada. A lua cheia brilhava sobre a fazenda Santa Cruz quando Mariana sentiu a primeira contração. Suas mãos tremiam enquanto amarrava o último trapo em volta da barriga saliente. Eram quase 9 meses desde que o feitor a violentara no campo de cana, sob o sol escaldante de março. Mas havia um segredo que nem mesmo tia Rosa sabia. Mariana carregava algo mais valioso que sua própria vida, um mapa detalhado da fazenda desenhado em sua memória e um documento roubado que provaria, caso chegasse às mãos certas, que o senhor Rodrigo contrabandeava escravizados ilegalmente mesmo após a lei de 1831. 9 meses planejando aquela noite, guardando cada migalha de coragem, memorizando cada estrela no céu. Ela sabia que seu filho não nasceria escravo. Não como ela nascerá. Não como sua mãe morrera, açoitada até a morte por ter ensinado outras crianças a ler às escondidas. A corrente que atravessava gerações seria quebrada naquela noite, nem que custasse sua própria vida. Mariana olhou para trás uma última vez, vendo as sombras dos seus irmãos de senzala através das frestas das tábuas. Alguns fingiam dormir, outros rezavam baixinho em Yorubá, a língua proibida que mantinham viva nos sussurros. O que ela não sabia era que, naquele exato momento, alguém na casa grande também estava acordado, observando. Por semanas, Mariana fingira trabalhar nos campos enquanto memorizava cada som da fazenda. Conhecia o horário exato em que os capangas mudavam a guarda, o momento em que o último cachorro parava de latir, o instante em que a casa grande apagava suas últimas velas. Mas seu plano era mais ousado do que qualquer fuga comum. 3 meses antes, enquanto servia o jantar na casa grande, ela ouvirá uma conversa explosiva entre o senhor Rodrigo e um traficante de escravizados. Eles falavam sobre um carregamento ilegal que chegaria em breve, 50 africanos contrabandeados diretamente da África, violando a lei que proibia o tráfico. Mariana gravou cada palavra e, numa noite de coragem insana, invadiu o escritório e roubou os documentos que provavam o crime. A velha tia Rosa, curandeira da senzala e guardiã dos conhecimentos ancestrais, lhe dera ervas amargas para disfarçar as dores do trabalho de parto prematuro e um mapa sussurrado das trilhas secretas. Quando a estrela do norte apontar direto sobre o morro do Cruzeiro, você corre, menina, dissera a anciã, suas mãos enrugadas segurando firme os pulsos de Mariana. Mas há algo que você não sabe, criança. Seu pai não morreu na senzala vizinha como te disseram. Ele está vivo. Ele é Gangazumba, o líder do quilombo. Mariana sentiu o mundo girar. 23 anos acreditando ser órfã, e de repente descobria que seu pai não apenas vivia, mas liderava homens livres. Tia Rosa lhe entregou um colar de contas azuis. Ele vai reconhecer isto. Era de sua mãe, que eu escondi quando ela morreu. Mostre a ele, e saberá que você é sangue dele. Quando o último capanga adormeceu bêbado após a festa do Senhor, Mariana deslizou pela janela quebrada da senzala. Seus pés descalços, calejados por anos de trabalho forçado, conheciam cada pedra do terreiro. Mas então, uma sombra se moveu na escuridão. Seu coração quase parou. Era Benedito, o filho do senhor Rodrigo. Um jovem de 25 anos que acabará de voltar de seus estudos em Coimbra. Seus olhos se encontraram no escuro, e Mariana preparou-se para gritar, para correr, para lutar.
Mas Benedito fez algo inesperado. Colocou o dedo nos lábios, sinalizando silêncio, e sussurrou: Vá. Rápido. Eu vi o que meu pai é. Eu li os livros proibidos na Europa. Ninguém deve ser propriedade de outro. Ele estendeu a mão, colocando nela uma pequena bolsa pesada. Ouro. Para quando chegar ao quilombo. E isto entregou um papel dobrado. É uma carta para os abolicionistas em São Paulo. Se conseguir fazer chegar a eles junto com os documentos que roubou, meu pai será preso e esta fazenda desmantelada. Mariana não podia acreditar. O filho do seu opressor estava ajudando-a a fugir? Benedito viu sua dúvida e disse rapidamente: Minha mãe era escravizada. Meu pai a estuprou quando tinha apenas 15 anos. Ele me reconheceu como filho porque nasci claro, mas eu sei o que sou. Sei de onde venho. Vá, antes que seja tarde. Minha consciência já pesa demais. Atrás dela, outros cativos fingiam dormir, mas oravam em silêncio. João, o ferreiro, havia deliberadamente deixado a corrente do portão frouxa. Maria das Dores, que trabalhava na cozinha, garantirá que os cães comessem carne temperada com ervas sonolentas. Cada gesto era um ato de resistência silenciosa, uma conspiração de esperança tramada em olhares e meio palavras. A mata fechada engoliu Mariana como um abraço ancestral. O peso dos documentos roubados contra o peito parecia queimar sua pele. Ela carregava não apenas sua liberdade, mas a possível destruição de todo um sistema de opressão. Espinhos rasgavam sua pele, deixando trilhas de sangue que ela esfregava com folhas de hortelã selvagem para confundir os cães. A dor no ventre aumentava em ondas cada vez mais frequentes. O bebê estava chegando, ela podia sentir. Mas havia algo errado. As contrações eram diferentes, mais intensas, mais dolorosas que o normal. Tia Rosa havia alertado sobre os riscos de um parto na floresta, mas Mariana não tinha escolha. De repente, ela ouviu galhos se quebrando atrás dela. Alguém a seguia. Seu sangue gelou. Seria Benedito arrependido? Os capitães do mato já teriam sido alertados? Ela se escondeu atrás de uma árvore grossa, prendendo a respiração, sua mão apertando uma pedra afiada como arma. A figura que emergiu da escuridão a fez largar a pedra em choque. Era Isabela, a mucama da Sinhá, uma jovem de pele clara que sempre fora tratada com certa preferência na casa grande. Mariana nunca confiara nela completamente. Não grite, sussurrou Isabela, ofegante. Vim com você. A Sinhá descobriu os documentos sumindo. Ela sabe que foi você. Ordenou que o feitor te mate quando te encontrarem, grávida ou não. Ela não pode deixar que aqueles papéis cheguem às autoridades. Isabela revelou então sua própria barriga, também saliente. Estou grávida do Sr. Rodrigo. Ele prometeu me alforriar, mas descobri que é mentira. Ouviu dizer ao feitor que vai me vender para o sul depois que o bebê nascer, para que a Sinhá não tenha que me ver mais. O som das águas era música celestial. Agora eram duas mulheres grávidas correndo pela liberdade. Mariana ajudava Isabela, que nunca havia pisado na floresta fechada. Entraram no rio com a coragem de quem não tinha mais nada a perder, sentindo a água gelada subir pelos joelhos, pela cintura, pelos seios. Não sei nadar, confessou Isabela, apavorada. Mariana segurou sua mão com firmeza. Eu te ensino. Agora somos irmãs. Irmãs não se abandonam. Juntas, lutaram contra a correnteza, lembrando das histórias sobre seus ancestrais africanos que atravessaram oceanos acorrentados. Foi no meio do rio que Mariana sentiu algo terrível. Uma contração tão forte que a fez dobrar na água. Isabela a segurou, impedindo-a de afundar. O bebê está vindo. Agora! Mariana gritou, e seu grito ecoou pela noite. Na margem oposta, conseguiram sair da água. Isabela, que trabalhará como mucama e assistir a vários partos na casa grande, assumiu o comando. Deita aqui. Eu te ajudo. Mas quando examinou Mariana à luz da lua, seu rosto empalideceu. Mariana, são dois. Você está carregando gêmeos. O terror e a alegria colidiram no peito de Mariana.
Gêmeos. 2 bebês para nascer livres. 2 bebês para proteger. 2 vidas que dependiam totalmente dela naquele momento. Quando o sino da capela tocou às 5 da manhã, o feitor Manuel percorreu a senzala com seu chicote habitual. Foi então que encontrou 2 lugares vazios, Mariana e, surpreendentemente, Isabela. Seu grito de raiva acordou a casa grande como um trovão. A sinhá Antônia desceu as escadas como uma fúria, seu rosto desfigurado pela raiva. A mucama fugiu. A ingrata. Depois de tudo o que fizemos por ela. Mas quando o senhor Rodrigo desceu, ainda em roupão, sua face estava mais pálida que o normal. Ele foi direto ao seu escritório e vasculhou as gavetas freneticamente. Quando voltou, estava tremendo. Os documentos sumiram. Os papéis do contrabando. A sinhá Antônia compreendeu imediatamente a gravidade. Se aqueles documentos chegassem às autoridades, não seria apenas a ruína financeira. Seria prisão, confisco de bens, o fim de sua posição social. Encontre-as, ela gritou. Vivas ou mortas, mas encontre aqueles papéis. Foi então que Benedito entrou na sala. Pai, mãe, tenho algo a dizer. Seu coração batia acelerado, mas sua voz saiu firme. Eu as ajudei a fugir. E se tentarem encontrá-las, eu conto às autoridades sobre o contrabando. Tenho cópias dos documentos guardadas em lugar seguro. O silêncio que se seguiu era sepulcral. Rodrigo olhou para o filho como se o visse pela primeira vez. Você traiu sua própria família. Benedito ergueu o queixo. Minha família são as pessoas que você escraviza. O sangue nas minhas veias vem tanto da senzala quanto da casa grande. E eu escolhi o lado certo. Apesar da ameaça de Benedito, Rodrigo não podia deixar aquelas mulheres escaparem com as provas de seus crimes. Os capitães do mato montaram seus cavalos ao nascer do sol. José Bento, o mais cruel dos caçadores, tinha motivação extra agora. Uma recompensa de 100 moedas de ouro para quem trouxesse os documentos de volta. Mas algo ainda mais sinistro estava em jogo. A sinhá Antônia, em desespero, havia contratado o temido Jacinto Olho de Gato, um caçador de escravizados fugidos conhecido por nunca falhar. Diziam que ele tinha sangue indígena e podia rastrear uma pessoa mesmo dias após sua passagem. Diziam também que ele não trazia suas presas vivas. Enquanto isso, Tia Rosa executava sua parte do plano. Havia espalhado pimenta e ervas pelos caminhos falsos, mas agora fazia algo mais ousado. Reuniu todos na senzala e disse em voz baixa: chegou a hora. Mariana carrega mais que um bebê. Carrega nossa liberdade. Se a pegarem, todos nós perdemos. É hora de mostrarmos do que somos capazes. Os escravizados se entreolharam. Sabiam o que isso significava. Sabotagem. Resistência aberta. Possível morte. Mas também sabiam que aquele momento mudaria tudo. João, o ferreiro, foi o primeiro a falar. Estou cansado de fazer correntes. Hoje, eu quebro todas elas. E começou ali mesmo, destruindo cada grilhão que havia forjado, transformando instrumentos de opressão em sucata inútil. Dentro da gruta escondida por vinhas, Mariana empurrava com todas as forças enquanto Isabela, improvisando como parteira, guiava o parto. Vejo a cabeça. Mais uma vez, irmã. Você consegue. O primeiro bebê nasceu com o choro robusto de quem chega ao mundo exigindo ser ouvido. Era um menino. Isabela o limpou rapidamente e o envolveu em seu próprio xale. Mas não havia tempo para celebração. O segundo bebê estava vindo. Mariana estava exausta, perdendo muito sangue. Não vou conseguir, ela sussurrou. Sim, vai. Isabela respondeu com firmeza. Você não atravessou floresta e rio para desistir agora. Seu pai está te esperando. Seus filhos precisam de você. Com um último grito que ecoou pela gruta como um rugido de leoa, Mariana trouxe ao mundo a segunda criança. Uma menina. Perfeita. Livre. 2 vidas novas começavam naquela pedra úmida, longe do chicote, longe das correntes. Mas Mariana estava muito fraca.
Ela olhou para Isabela com olhos vidrados. Se eu não sobreviver, leva eles para meu pai. Mostra o colar. Os documentos estão costurados no forro da minha saia. Promete. Você vai sobreviver, Isabela jurou, mas suas mãos tremiam ao ver quanto sangue Mariana estava perdendo. Você tem que sobreviver. Foi quando ouviram passos. Alguém estava chegando. Isabela pegou uma pedra, preparada para defender as crianças e Mariana até a morte. Mas a figura que entrou na gruta a fez baixar a arma. Era Joaquim, mas ele não estava sozinho. Com ele estava um homem alto, de postura régia, com cabelos grisalhos e olhos que brilhavam com inteligência e força. Seus braços eram marcados por cicatrizes antigas de correntes, mas ele os movia com a autoridade de quem nunca mais seria acorrentado. Pai! Mariana sussurrou, mal conseguindo acreditar. Ganga Zumba correu até ela, seus olhos se enchendo de lágrimas ao ver o colar azul no pescoço da filha. Minha menina! Minha pequena que pensei nunca mais ver. Como soube? Ela perguntou fracamente. Tia Rosa mandou um mensageiro 3 dias atrás. Ela sabia que você tentaria fugir na lua cheia. Vim te buscar pessoalmente. Sua voz quebrou ao ver o estado dela, o sangue, a palidez mortal. Trouxe uma curandeira. A melhor que temos. Uma mulher idosa, carregando um saco de ervas e instrumentos, entrou na gruta e imediatamente começou a trabalhar. Suas mãos experientes examinaram Mariana, aplicaram cataplasmas, fizeram-na beber chás amargos. Ela perdeu muito sangue, mas é forte. Vai sobreviver se descansarmos aqui hoje e a levarmos com cuidado amanhã. Ganga Zumba pegou os gêmeos no colo, um em cada braço, e chorou como não chorava desde que fora separado de sua amada 23 anos atrás. Meus netos. Livres. Ele olhou para Mariana com orgulho feroz. Você tem o espírito de sua mãe. Ela também preferiu morrer livre a viver acorrentada. Isabela, ainda segurando sua própria barriga, observava a cena com lágrimas nos olhos. Joaquim se aproximou dela gentilmente. E você? Qual sua história? Isabela contou tudo, sua gravidez, as promessas quebradas, sua decisão de fugir. Joaquim assentiu com compreensão. No quilombo, você e seu bebê serão bem-vindos. Todos somos irmãos lá. De volta à fazenda, a revolução silenciosa havia começado. Os escravizados não apenas pararam de trabalhar, eles haviam tomado a fazenda. João e outros homens fortes bloquearam os portões. As mulheres se recusavam a cozinhar ou lavar. As crianças não faziam seus serviços. 50 pessoas se tornaram uma força imparável simplesmente dizendo não. Mas o mais impressionante era que eles haviam feito reféns, não com violência, mas com astúcia. Trancaram o senhor Rodrigo, a sinhá e o feitor no porão da casa grande. Benedito, para surpresa de todos, estava com os escravizados. Ele havia aberto os portões, entregue as armas que encontrou e se aliado completamente à causa da liberdade. Tia Rosa estava sentada na cadeira da sinhá, na varanda da casa grande, fumando um cachimbo tranquilamente. Quando os capitães do mato chegaram e viram a cena, ficaram paralisados. José Bento gritou: vocês vão todos morrer. Isto é rebelião. Não, a voz firme de tia Rosa cortou o ar. Isto é revolução. E vocês vão ouvir nossas condições. Ela acenou, e 2 homens trouxeram o senhor Rodrigo, agora pálido e tremendo. Aqui está como isto vai funcionar. Nosso irmão Benedito escreveu 3 cartas. Uma para o juiz em São Paulo, uma para os abolicionistas, uma para os jornais. Todas contando sobre o contrabando ilegal de africanos. Se algum de nós for machucado, essas cartas serão enviadas hoje mesmo. José Bento rangeu os dentes. E o que vocês querem? Tia Rosa sorriu, mostrando poucos dentes que lhe restavam. Queremos documentos de alforria para todos. Queremos que esta fazenda seja dividida entre nós, para trabalharmos nossa própria terra. E queremos que Rodrigo Almeida assine uma confissão completa de seus crimes. Nunca! Gritou Rodrigo.
Mas Benedito se aproximou do pai. Assina, pai. Ou eu envio as cartas de qualquer jeito. E adiciono seus outros crimes, incluindo o estupro de minha mãe e de tantas outras mulheres. Você escolhe, perder a fazenda ou perder tudo, inclusive sua liberdade. Rodrigo Almeida, pela primeira vez em sua vida de privilégios, compreendeu que estava completamente derrotado. Suas mãos tremiam ao segurar a pena. Ao seu lado, a sinhá Antônia chorava lágrimas de raiva impotente. O mundo deles estava desmoronando, e eles sabiam que não havia volta. Como ousa? Ela cuspiu para Benedito. Criar uma cobra no peito. Benedito olhou para a madrasta com piedade. Você nunca me viu como filho. Sempre fui apenas a lembrança viva do pecado de meu pai. Bem, agora esse pecado está salvando 50 vidas. João, o ferreiro que agora empunhava não martelo mas dignidade, trouxe os documentos. Um por um, foram assinados. Alforrias. Confissões. Divisão de terras. Cada assinatura era uma corrente sendo quebrada, cada carimbo era liberdade se tornando real no papel. Mas José Bento não desistia facilmente. Em voz baixa, ele sussurrou para seus comparsas: deixem eles terem seus papéis hoje. Quando a noite cair, matamos todos e queimamos os documentos. Quem vai acreditar em escravos contra a nossa palavra? O que ele não sabia era que Maria das Dores, com ouvido treinado por anos servindo silenciosamente, ouviu cada palavra. E ela tinha um plano próprio. Mariana, ainda fraca mas determinada, era carregada numa maca improvisada pelos homens do quilombo. Ao seu lado, Isabela caminhava com os gêmeos revezando-se em seus braços e nos de Gangazumba. A pequena caravana seguia por trilhas ancestrais, passando por marcações invisíveis aos olhos não treinados, pedras empilhadas de certa forma, árvores com entalhes discretos, todos sinalizando o caminho para a liberdade. Durante a jornada, Gangazumba contou a Mariana a história que ela nunca havia conhecido. Sua mãe, Luanda, era princesa em sua terra. Capturada por traição, vendida, acorrentada. Mas nunca quebrada. Quando você nasceu, ela me fez prometer que, se eu algum dia fugisse, voltaria para te buscar. Tentei 3 vezes. 3 vezes me capturaram e me açoitaram. Na 4ª tentativa, consegui chegar ao quilombo, mas quando voltei para resgatá-las, sua mãe já havia sido morta. Disseram-me que você também morrera. Vivi 20 anos com esse peso. Mas tia Rosa sabia a verdade, Mariana sussurrou. Ela me escondeu, disse a todos que eu havia morrido de febre. Me criou em segredo, mudando meu nome, esperando o momento certo. As peças de sua vida finalmente se encaixavam. Isabela, ouvindo a história, segurou a mão de Mariana. Nós somos mais que fugitivas agora. Somos sobreviventes. Somos guerreiras. E nossos filhos crescerão sabendo dessas histórias, para que nunca esqueçam o preço da liberdade. Foi quando ouviram cavalos. Muitos cavalos. A caravana parou, preparando-se para lutar. Mas os cavaleiros que emergiram da floresta não eram capitães do mato. Eram homens e mulheres do quilombo, dezenas deles, armados e prontos para defender seus irmãos. O quilombo inteiro havia saído ao encontro de Mariana. Quando chegaram ao quilombo, Mariana não podia acreditar em seus olhos. Não eram apenas palhoças, havia casas de alvenaria, uma escola, uma forja, plantações organizadas. Mais de 300 pessoas viviam ali, incluindo alguns brancos e indígenas que haviam escolhido se juntar à comunidade livre. Uma mulher idosa, de cabelos completamente brancos, correu ao encontro deles. Luanda, ela gritou, confundindo Mariana com a mãe. Quando percebeu o erro, suas mãos cobriram a boca. Você é a filha dela. Os mesmos olhos. O mesmo espírito de fogo. Era Yara, melhor amiga de Luanda, que havia escapado com Gangazumba anos atrás. Mariana foi levada para a melhor casa, onde finalmente pode descansar de verdade. As curandeiras trataram seus ferimentos com eficiência. Os gêmeos foram banhados, alimentados, celebrados. Isabela foi acolhida com a mesma ternura,
como se sempre tivesse pertencido ali. Naquela noite, fizeram uma celebração. Tambores tocaram, não os toques escondidos e rápidos da senzala, mas tambores altos, orgulhosos, desafiadores. Danças circulares honravam os ancestrais africanos. Comida farta era compartilhada. E Ganga Zumba, com os netos no colo, contou histórias de sua terra natal. Histórias que Mariana finalmente podia ouvir sem medo. Mas a paz seria breve. Um mensageiro chegou correndo ao quilombo com notícias urgentes da fazenda. O mensageiro era Benedito, que havia cavalgado dia e noite. Os capitães do mato planejam atacar o quilombo. José Bento conseguiu convencer um coronel corrupto a emprestar soldados. Eles vêm com canhões. O silêncio caiu sobre a celebração como neve fria. Mas Ganga Zumba não demonstrou medo. Deixe vir. Nosso quilombo já resistiu a 3 ataques nos últimos 10 anos. Conhecemos estas montanhas melhor que nossos próprios corações. Ele se virou para seus guerreiros. Preparar as defesas. As armadilhas. Os túneis secretos para as crianças e grávidas. Mariana, ainda fraca, tentou se levantar. Eu luto. Ganga Zumba empurrou-a gentilmente de volta. Não, filha. Você já lutou sua batalha. Agora descansa enquanto nós lutamos a nossa. Mas Mariana tinha outra arma. Os documentos. Ainda temos os documentos do contrabando. Se Benedito cavalgar para São Paulo agora, pode entregá-los ao juiz antes do ataque. Rodrigo será preso, e sem ele financiando, o ataque não acontece. Benedito assentiu, determinado. Mas eu não vou sozinho. Isabela se levantou, sua mão protegendo a barriga. Eu vou com você. Eu vi os outros documentos no escritório. Contratos com políticos, subornos. Eu sei onde Rodrigo guarda tudo. Podemos destruir não apenas ele, mas toda a rede corrupta. Foi então que Maria das Dores chegou, exausta, trazendo mais 15 pessoas da fazenda. Nós também fugimos. Depois que vocês saíram, assinamos os papéis, mas sabíamos que José Bento nos mataria à noite. Então tia Rosa nos guiou para cá. Ela olhou em volta, maravilhada. Isto é real. Yara abraçou Maria das Dores, rindo através das lágrimas. Sim, irmã. Isto é real. E agora vocês são livres. Durante os dias seguintes, o quilombo se transformou num formigueiro de atividade. Armadilhas foram preparadas nas trilhas de acesso. Túneis de fuga foram reforçados. Alimentos e água foram estocados. As crianças foram treinadas sobre o que fazer se ouvissem o sino de alarme. Mariana, recuperando as forças, começou a ensinar as crianças a ler usando gravetos na terra. Isabela ajudava na cozinha comunitária. Os gêmeos, que receberam os nomes de Quilombo e Liberdade, cresciam rodeados por amor e segurança. Benedito e 3 guerreiros do Quilombo cavalgaram para São Paulo. Levavam não apenas os documentos de Rodrigo, mas testemunhos escritos de dezenas de escravizados. Quando chegaram à cidade, procuraram não apenas o juiz, mas também redatores de jornais abolicionistas, advogados progressistas, até um fotógrafo que documentou tudo. A história explodiu. Fazendeiro contrabandeia africanos ilegalmente, gritavam as manchetes. Rede de corrupção exposta. O escândalo sacudiu a província inteira. Rodrigo Almeida foi preso antes mesmo que pudesse organizar o ataque ao quilombo. José Bento e outros capitães do mato fugiram, temendo também serem presos. Na fazenda Santa Cruz, algo milagroso aconteceu. Tia Rosa, agora com documentos legais de alforria nas mãos, liderou a transformação da propriedade. As senzalas foram demolidas. As terras foram divididas. Cada família recebeu seu lote para plantar. A casa grande foi convertida em escola comunitária. A velha curandeira morreu 6 meses depois, dormindo tranquilamente sob uma árvore, um sorriso nos lábios. Seu funeral foi celebração, música, dança, choro alegre. Ela havia vivido o suficiente para ver a liberdade. Seu espírito podia descansar. Mariana nunca voltou à fazenda,
mas sua história chegou até lá. Virou lenda. As crianças ouviam com olhos arregalados sobre a mulher grávida que fugiu pela noite carregando não apenas vida em seu ventre, mas documentos que destruiriam um império de opressão. Anos depois, quando a Lei Áurea finalmente foi assinada em 1888, Mariana estava sentada sob um baobá que ela mesma plantara, agora uma árvore forte e alta. Seus filhos, Quilombo e Liberdade, já adultos, trabalhavam como professores. Isabela vivia numa casa ao lado com seus 3 filhos. Gangazumba, agora muito velho, passava os dias contando histórias para os netos. Benedito, que havia renunciado toda a sua herança, vivia no Quilombo como igual. Ele se casara com Maria das Dores e juntos administravam uma escola que ensinava tanto português quanto iorubá, tanto história europeia quanto africana. O Quilombo crescerá, se tornará uma cidade pequena mas próspera. Eles comercializavam com cidades vizinhas, suas colheitas eram famosas pela qualidade, e muitos fugitivos ainda encontravam refúgio ali. Mariana escrevia sua história em cadernos que Benedito lhe dera. Cada palavra era um ato de resistência, cada frase uma prova de que ela existira, sofrerá, lutara e vencera. Ela sabia que um dia, talvez daqui a 100 anos, alguém leria aquelas palavras e compreenderia que a liberdade nunca é dada, é sempre conquistada. Na noite em que a notícia da abolição chegou ao Quilombo, houve festa que durou 3 dias. Mariana dançou pela primeira vez desde a fuga, seus pés descalços batendo no chão ao ritmo dos tambores. Lágrimas corriam por seu rosto, mas eram lágrimas de alegria pura. Gangazumba, velho e curvado, abraçou a filha. Você fez mais que fugir, minha menina. Você quebrou o sistema. Os documentos que trouxe ajudaram a expor a podridão da escravidão. Você foi mais corajosa que qualquer guerreiro que conheci. Mariana olhou para os gêmeos, agora adultos fortes e orgulhosos. Quilombo era advogado, defendendo ex-escravizados em disputas de terra. Liberdade era médica, curando aqueles que o sistema havia adoecido. Eles eram a prova viva de que valia a pena cada gota de sangue, cada passo doloroso, cada noite de terror. E quando Mariana finalmente fechou os olhos pela última vez, aos 72 anos, cercada por filhos, netos e bisnetos, suas últimas palavras foram: contém minha história. Para que nunca esqueçam que uma mulher grávida, sozinha na floresta, mudou o destino de muitos. Para que nunca esqueçam que a coragem não precisa de exército, precisa apenas de um coração que recusa a se curvar. Seu túmulo, sob o baobá que plantara, tornou-se lugar sagrado. Pessoas vinham de longe para prestar homenagem. E toda a lua cheia, as crianças do Quilombo se reuniam ali para ouvir a história da mulher que fugiu pela noite. A história de Mariana, a escrava que se tornou lenda, a mãe que pariu a liberdade em uma gruta escondida, a guerreira que derrotou um império com documentos em vez de espadas. Sua história ecoaria por gerações. Seria sussurrada em rodas de capoeira, cantada em congadas, escrita em livros de história. E cada vez que uma criança negra aprendia a ler, cada vez que uma família ex-escravizada conquistava sua terra, cada vez que alguém escolhia a liberdade sobre a segurança da submissão, o espírito de Mariana sorria. Porque ela provara algo que os senhores de escravos nunca quiseram admitir: que nenhuma corrente é forte o suficiente para prender um espírito determinado a ser livre. Que uma mãe lutando por seus filhos é força mais poderosa que qualquer exército. Que documentos e verdade podem derrubar impérios construídos sobre mentiras. E que às vezes, tudo o que é preciso para mudar o mundo é uma mulher grávida correndo pela floresta na escuridão da noite, recusando-se a deixar que mais uma geração nascesse em correntes. O silêncio que caiu sobre a fazenda Santa Cruz naquela manhã não foi de medo. Foi o silêncio ensurdecedor da mudança chegando, inevitável como o amanhecer. Foi o som da história virando uma página. Foi o eco de uma revolução que começou com passos descalços sobre folhas molhadas. E até hoje, quando o vento sopra através das montanhas onde ficava o Quilombo, alguns juram que podem ouvir, muito suave, como um sussurro, o choro de 2 bebês nascendo livres, e a voz de uma mãe dizendo: vocês nunca conhecerão correntes. Essa é a história de Mariana. Essa é a história de resistência. Essa é a história que precisa ser contada,
para que nunca seja esquecido o preço da liberdade e a força dos que se recusaram a ser propriedade de qualquer um.